senhor presidente, senhoras e senhores deputados, colegas da imprensa. Presidente, a pergunta que permeou os debates nos meios de comunicação e nas rodas de todo o Brasil nos últimos dias, inclusive dando nome à operação da Polícia Federal, é a frase: que país é esse? Alguns utilizando, inclusive, de uma forma, no meu entendimento, até desrespeitosa com o povo brasileiro. E o que nós acompanhamos nos últimos dias, especificamente no último dia 15, foi uma manifestação pouco vista na história do Brasil. Na verdade, nunca vista desde a época das diretas já, quando o Brasil foi para as ruas, levando idosos, crianças, jovens, das mais diferentes faixas etárias, para gritar, e aí sim, fazer a pergunta: que país é este com tanta corrupção que tem afundado o nosso país? Os números são exorbitantes, são números até inimagináveis, que infelizmente hoje têm simplesmente ido pelo ralo, deixando à mercê as nossas crianças e o nosso povo querido e trabalhador brasileiro. E, na verdade, hoje o que nós temos no Brasil é um país com uma desigualdade social gritante, um país com injustiça, um país onde a descrença na classe política é quase generalizada. E aí o que nós temos é o requentar de novas esperanças. O que nós temos é o requentar de promessas que todos nós sabemos não vão dar em lugar nenhum. Os pedidos vêm para todos os lados, para o Judiciário, para essa Casa Legislativa, para o Planalto, para todos. E aí, portanto, está sobre nós a responsabilidade real de, na verdade, dar uma resposta ao povo brasileiro. E aí, aproveitando, eu gostaria de fazer um pedido ao ministro Dias Toffoli, que, na verdade, acabou também sendo alvo de pedidos do povo brasileiro, para que ele, na verdade, tenha sensibilidade e se declare impedido de fazer o julgamento dessa operação que o Brasil quer uma resposta. A exemplo, como fez o grandioso ministro Marco Aurélio de Mello, não apenas agora, mas que fez em um outro momento na história do Brasil, quando se sentiu impedido de fazer o julgamento daquele momento do então presidente Collor. Eu vejo que nós precisamos deixar as instituições acima de qualquer suspeição, para, acima de tudo, dar uma resposta à nação brasileira. Fica o nosso pedido, mas se ele, na verdade, não vier a responder, nós esperamos que ele tenha a mesma diligência, a mesma seriedade, a mesma probidade. Eu espero que ele o terá, como nós tivemos o julgamento do mensalão pelo ministro Joaquim Barbosa. E, por fim, presidente, eu vejo que esta casa, em 2013 nós tivemos isso, quando as manifestações foram para a rua, o Senado trouxe às pressas, a Câmara se prontificou a aprovar, tornando a corrupção em crime hediondo. Nós precisamos colocar na pauta, sair da retórica, sair dos discursos e ter uma ação muito mais proativa, fazendo o papel do legislativo, fazendo com que nós tenhamos uma legislação forte, uma legislação arrojada e que venha combater essa atrocidade cruel, criminosa, que tem se alastrado pelo Brasil, que é a corrupção. Não basta apenas, eu queria pedir ao presidente mais 30 segundos só para finalizar o meu discurso. Não basta apenas levarmos aí anos a fio, como nós estamos tendo há mais de 20 anos, fazendo debate da reforma política. Muito mais do que isso, precisamos fazer o debate, sim, com as entidades. Precisamos fazer o debate, sim, com a sociedade brasileira, para que a reforma... Vou finalizar, presidente. Para que a reforma política que será aprovada, eu espero, nesta casa, com a diligência do atual presidente desta casa, não seja apenas o reflexo
que aconteça dentro deste parlamento, mas que seja um reflexo do povo brasileiro, mas que seja uma resposta para esses manifestantes, aos milhares. Se foi 200 mil, se foi 400 mil, se foi 2 milhões de brasileiros, uma coisa é fato, na verdade, clara para todos nós. O que nós tivemos esse final de semana foi uma manifestação ordeira, pacífica, mas avassaladora, e que nós precisamos, acima de tudo, dar uma resposta para o povo brasileiro. Muito obrigada, presidente.